Imagine por um segundo você está no conforto do seu banheiro, um momento de privacidade, algo tão rotineiro que nem pensamos a respeito. Mas e se eu lhe dissesse que um hábito simples, algo que muitos de nós fazemos sem perceber, pode aumentar o seu risco de derrame cerebral em incríveis 300%. Isso mesmo, 300%. Parece assustador, não é? A ideia de um derrame, um AVC, é algo que nos tira o sono. Uma ameaça silenciosa que pode mudar nossa vida, ou a vida de quem amamos, em um piscar de olhos. É uma realidade dolorosa, a preocupação constante com a saúde à medida que envelhecemos. Mas, muitas vezes, o perigo não está em grandes doenças complexas, e sim em pequenos gestos, hábitos do dia a dia que parecem inofensivos. E o que vou revelar hoje é exatamente isso, um segredo do seu banheiro que precisa ser desvendado. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo para entender como esse hábito específico impacta a sua saúde. Por que ele é tão perigoso para o coração e o cérebro? E o mais importante, o que você pode fazer para se proteger? Vamos oferecer soluções práticas e fáceis de implementar na sua rotina para que você possa viver com mais tranquilidade e segurança. Assista até o final, pois há algo que vai surpreender você e pode literalmente salvar sua vida. Vamos começar. Então, com o ponto central, esse hábito que, de forma quase invisível, tem um impacto tão grande na nossa saúde. Estou falando do esforço excessivo na hora de evacuar, de ir ao banheiro, especialmente quando se está constipado. Você já sentiu aquela necessidade de fazer uma força enorme para conseguir que o intestino funcione? Aquela sensação de que travou. E você precisa se esforçar, segurar a respiração, fazer um tranco para que tudo saia. Pois bem, esse é o hábito que, infelizmente, muitos de nós, especialmente depois dos 60, acabamos desenvolvendo sem perceber o perigo. Quando você faz força para evacuar, especialmente se está com prisão de ventre, seu corpo passa por uma série de reações fisiológicas que são extremamente perigosas para o sistema cardiovascular e cerebral. Primeiro, ao prender a respiração e fazer essa força abdominal intensa, você está aplicando uma pressão enorme dentro do seu tórax. Isso é conhecido como manobra de Valsalva. E é algo que os médicos sabem ser arriscado para pessoas com problemas cardíacos ou risco de derrame. Essa pressão temporariamente restringe o fluxo de sangue de volta ao coração, quando você relaxa. Esse fluxo sanguíneo volta com uma força ainda maior, causando um pico abrupto na pressão arterial. Imagine o que isso faz com seus vasos sanguíneos, que já podem estar mais fragilizados com a idade ou com condições como hipertensão e arteriosclerose. É como uma onda gigante, atingindo uma barreira já comprometida. Essa elevação súbita e intensa da pressão arterial é o principal motivo pelo qual esse hábito simples pode triplicar o risco de um acidente vascular cerebral. O AVC. Um AVC ocorre quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompido, seja por um coágulo que bloqueia um vaso AVC isquêmico ou por um vaso sanguíneo que se rompe AVC hemorrágico, quando a pressão sobe de repente e violentamente. Ela pode forçar um coágulo a se desprender e viajar até o cérebro, ou, pior, pode fazer com que um vaso sanguíneo frágil se rompa, causando uma hemorragia cerebral. E não para por aí. Essa força pode também desencadear arritmias cardíacas, levando a problemas como batimentos irregulares que podem, por si só, aumentar o risco de formação de coágulos. A constipação, que é a raiz desse esforço, é um problema comum em idosos, mas não é normal e não deve ser ignorada. Existem muitas razões para ela: uma dieta pobre em fibras, pouca ingestão de água, sedentarismo.
uso de certos medicamentos e até mesmo a diminuição natural da motilidade intestinal com a idade. O problema é que, ao invés de buscar a causa e a solução para a constipação, muitos se acostumam com ela e com o esforço que ela exige. Pensam que é da idade ou que é normal ir ao banheiro a cada 2 ou 3 dias. Mas não é. Um intestino saudável deve funcionar regularmente, de preferência todos os dias, sem esforço. Então, o que podemos fazer? A primeira e mais crucial ação é mudar a forma como nos relacionamos com a ida ao banheiro. Se você sente que precisa fazer força, isso já é um sinal de alerta. O segredo é garantir que suas fezes estejam macias e fáceis de passar. E como fazemos isso? A resposta começa com algo tão básico quanto a água. A hidratação é fundamental. Muitas pessoas idosas não bebem água suficiente, seja por esquecimento, por medo de ter que ir ao banheiro muitas vezes ou porque a sensação de sede diminui, mas a água amolece as fezes, tornando-as mais fáceis de eliminar. Beba água ao longo do dia. Mesmo que não sinta sede, tenha sempre uma garrafinha por perto. Chás de ervas e sopas também contam. Mas a água pura é insubstituível. Além da água, a fibra é sua melhor amiga. Pense na fibra como a vassoura do seu intestino. Ela adiciona volume às fezes e as ajuda a se moverem mais suavemente. Mas aqui vai um detalhe fora importante. Aumentar a fibra sem aumentar a água pode piorar a constipação. Porque a fibra precisa de líquido para agir. Então, sempre os dois juntos, fibra e água. Onde encontrar fibra em frutas como mamão, ameixa, figo, kiwi, em vegetais folhosos escuros como espinafre e couve, em grãos integrais como aveia e arroz integral e em leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico, uma tigela de mamão com aveia no café da manhã, um prato de feijão no almoço e uma salada caprichada no jantar já fazem uma grande diferença. Comece devagar para o seu intestino se acostumar. Se você não está habituado a comer fibras, outra coisa que pode ajudar muito é a postura no vaso sanitário. Parece estranho, mas a forma como você senta pode fazer uma diferença enorme. A posição mais natural para o nosso corpo evacuar é o cócoras, ou seja, agachado. Essa posição relaxa um músculo chamado pubo-retal, que envolve o reto e ajuda-me a manter as fezes dentro, ao agachar. Esse músculo relaxa e o ângulo do seu reto se abre, facilitando a passagem. Como não podemos ficar de cócoras no vaso sanitário tradicional? Uma ótima alternativa é usar um banquinho pequeno para apoiar os pés, elevando um pouco os joelhos acima do nível do quadril. Isso simula a posição de cócoras e pode aliviar muito o esforço. E, por fim, mas não menos importante, escute seu corpo. Não ignore o desejo de ir ao banheiro. Muitas vezes, adiar a evacuação faz com que as fezes fiquem mais secas e duras, dificultando a passagem. Quando sentir a necessidade, vá e reserve um tempo tranquilo para isso, sem pressa. Não transforme a ida ao banheiro em uma corrida. Agora que entendemos a importância de combater o esforço e como a água, a fibra e a postura podem ajudar. Vamos explorar outras estratégias cruciais para manter seu intestino saudável e, por consequência, proteger seu coração e cérebro. Vimos o quão perigoso é o esforço no banheiro e como a hidratação e a fibra são essenciais. Mas, para um intestino realmente saudável e para diminuir ainda mais o risco de AVC, precisamos olhar para outras áreas da nossa vida que estão diretamente conectadas. A próxima etapa crucial é a atividade física regular. E quando eu digo atividade física, não estou falando de correr uma maratona ou levantar pesos pesados. Pequenos movimentos diários já fazem uma enorme diferença, especialmente para nós. Depois dos 60.
O sedentarismo é um grande inimigo do intestino. Quando nos movemos, o nosso corpo se move, e isso inclui o nosso intestino. O movimento físico estimula os músculos do trato gastrointestinal a se contraírem, empurrando o alimento e as fezes através do sistema. Pense em uma caminhada leve e constante. 30 minutos de caminhada por dia. Na praça, no parque, ou até mesmo dentro de casa, se o tempo não permitir. Podem ser tão eficazes quanto qualquer remédio para regular o trânsito intestinal. Se caminhar não é uma opção, considere exercícios na cadeira, alongamentos suaves ou até mesmo atividades como jardinagem. O importante é não ficar parado por longos períodos. Se você passa muito tempo sentado, levante-se a cada hora, estique as pernas, caminhe um pouco. Esses pequenos atos de movimento são poderosos aliados contra a constipação e, por tabela, contra o esforço perigoso no banheiro, além da atividade física. A regularidade é uma palavra-chave para o seu intestino. Tentar criar um horário para ir ao banheiro pode ser surpreendentemente eficaz. Nossos corpos adoram rotina. Acorde mais ou menos no mesmo horário. Tome seu café da manhã e talvez depois de um tempo. Seu corpo comece a sinalizar a necessidade de ir ao banheiro naturalmente. Muitas pessoas acham que a melhor hora é logo pela manhã, depois de acordar ou após o café. Isso ocorre porque o ato de comer estimula o reflexo gastrocólico, que é o movimento natural do intestino. Dê a si mesmo tempo suficiente, sem pressa, sem distrações. Não fique com o celular ou lendo um livro por lá, a menos que isso ajude a relaxar. O objetivo é focar no que seu corpo está dizendo. Outro ponto que muitas vezes negligenciamos é o impacto do estresse e da ansiedade na nossa digestão. O cérebro e o intestino estão intimamente ligados, formando o que chamamos de eixo intestino-cérebro. Quando estamos estressados, nosso corpo libera hormônios que podem, entre outras coisas, desacelerar a digestão, levando à constipação. Se você vive com altos níveis de estresse, talvez seja a hora de considerar técnicas de relaxamento. Meditação, respiração profunda, yoga suave, passar tempo na natureza, ouvir música tranquila ou praticar um hobby que você ama. Tudo isso pode ajudar a acalmar a mente e, consequentemente, a normalizar o funcionamento do seu intestino. Às vezes, a raiz da constipação não é apenas física, mas também emocional. Cuidar da sua mente é cuidar do seu corpo. E claro, vamos falar sobre os alimentos amigos do intestino. Além das fibras já mencionadas, existem alguns alimentos específicos que podem ser grandes aliados. Os probióticos, por exemplo, que são bactérias boas que vivem no nosso intestino. Eles ajudam a manter um equilíbrio saudável da flora intestinal, o que é crucial para uma boa digestão e regularidade. Você pode encontrar probióticos em iogurtes naturais com culturas vivas, kéfir, chucrute ou até mesmo em suplementos, se for recomendado pelo seu médico. Prebióticos, que são fibras que servem de alimento para as bactérias boas. Também são importantes cebola, alho, banana verde e alcachofra são boas fontes de prebióticos. Uma dieta rica nesses elementos não só ajuda na constipação, como também fortalece sua imunidade e melhora a saúde geral. Por último, mas não menos importante, esteja atento aos medicamentos que você usa. Alguns medicamentos, especialmente analgésicos fortes, antidepressivos, suplementos de ferro e certos antihistamínicos, podem ter a constipação como efeito colateral. Se você começou a ter problemas de constipação depois de iniciar um novo medicamento, converse com seu médico. Nunca suspenda um medicamento por conta própria, mas seu médico pode ajustar a dose, trocar por outro medicamento
ou prescrever algo para ajudar a gerenciar a constipação. A comunicação com seu médico é fundamental para garantir que você esteja recebendo o melhor cuidado possível sem comprometer sua saúde intestinal. Agora que abordamos os alimentos, o movimento, a rotina e o papel do estresse, vamos recapitular e fortalecer nosso compromisso com uma vida mais leve e segura. Conversamos bastante sobre como um hábito aparentemente inofensivo no banheiro pode ter consequências tão sérias para a sua saúde, especialmente para o risco de um AVC. É algo que realmente faz a gente parar para pensar. Não é mesmo? Mas o mais importante é que, para cada desafio, há uma solução. E muitas delas estão ao nosso alcance. São simples e podem ser incorporadas à nossa vida diária. Relembrando o que é crucial para proteger seu coração e seu cérebro de um esforço desnecessário e perigoso em primeiro lugar. A hidratação. Beber água suficiente ao longo do dia é a base para fezes macias e fáceis de passar. Pense na água como o lubrificante interno do seu corpo. Em seguida, a fibra na sua alimentação. Frutas como mamão e ameixa, vegetais, grãos integrais, feijão. Esses alimentos são verdadeiros aliados para um trânsito intestinal saudável. Lembre-se de adicioná-los gradualmente, se não está acostumado e sempre junto com a água. A postura no vaso sanitário também se revelou uma dica de ouro. Um banquinho para os pés, elevando os joelhos. Pode fazer uma diferença surpreendente ao alinhar seu corpo para uma evacuação mais natural e sem esforço. E claro, a atividade física não precisa ser intensa. Uma simples caminhada diária já estimula seu intestino e faz maravilhas pela sua saúde geral. Não ignore o chamado do seu corpo para ir ao banheiro e tente estabelecer uma rotina. Nossos corpos amam a previsibilidade. E não se esqueça de que o estresse e a ansiedade têm um papel. Então, buscar momentos de calma e relaxamento é também cuidar do seu intestino. Adicionar alimentos probióticos e prebióticos na dieta fortalece ainda mais a saúde intestinal. E sempre converse com seu médico sobre qualquer medicamento que possa estar afetando seu intestino. Entendo que, às vezes, mudar hábitos pode parecer desafiador, especialmente depois de tantos anos. Mas lembre-se, cada pequena mudança que você faz em direção a uma vida mais saudável é um ato de amor próprio. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Cada copo de água a mais, cada porção extra de fruta, cada caminhada de 15 minutos é um passo à frente na proteção da sua saúde. E o impacto dessas escolhas se estende muito além do banheiro, afetando sua energia, seu humor, sua qualidade de vida como um todo. Você merece viver cada dia com o máximo de bem-estar e segurança. O risco de um AVC é algo sério, mas ter o conhecimento e as ferramentas para diminuí-lo traz um poder imenso. Você está no controle, e sua saúde é o seu bem mais precioso. Não permita que um hábito simples e inconsciente coloque em risco tudo o que você conquistou e ainda tem para viver. É hora de tomar as rédeas, de fazer escolhas conscientes que apoiem sua vitalidade e sua longevidade. Quero muito saber o que você achou dessas dicas. Você já tinha percebido essa importância desse assunto? Ou talvez você tenha alguma outra dica que funciona para você e que gostaria de compartilhar. Adoraria ler suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar e ajudar muitas outras pessoas que estão assistindo. Se este vídeo foi útil para você, se ele trouxe alguma nova perspectiva ou simplesmente o fez pensar mais na sua saúde, por favor, deixe seu gostei. Isso me ajuda muito a saber que estou no caminho certo e a continuar criando conteúdo valioso para você. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição
E ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida para quem, assim como você, quer viver o melhor em todas as idades. Lembre-se sempre, pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Você tem o poder de impactar positivamente seu futuro. Começando hoje, com escolhas simples. Viva sua melhor vida em todas as idades. Cuide-se. E nos vemos no próximo vídeo.